Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e aqui convido você para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento, variação linguística e o detalhamento, preconceitos linguísticos. Então, hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar a diversidade da língua. Para iniciar, dizer para você que a língua é complexa e é diversa. Vamos também explorar os preconceitos linguísticos. Então, vamos para a nossa aula. Vou começar perguntando para você a seguinte questão. Se uma pessoa fala diferente de você, e você provavelmente já ouviu alguém falando diferente, né? Com um sotaque diferente, com palavras regionais ou sotaques marcantes, isso significa que essa pessoa está falando errado? O que você me diz? Bem, essa pergunta é para que você comece a compreender o fenômeno da língua como algo complexo, como algo diverso. E para entender a língua, vamos nos situar aqui no Brasil, vamos partir daqui. O Brasil é um país imenso, um país continental, um país diverso, com muitas formas, muitas maneiras de falar, muitos sotaques, não é? Muitas palavras diferentes de uma região e de outra. Mas, infelizmente, algumas dessas formas de falar, né, de algumas regiões, elas sofrem preconceito. O preconceito linguístico é uma forma de discriminação que é baseada na maneira como uma pessoa fala, no seu sotaque, nas palavras que ela utiliza. Então, você já deve ter observado que cada região do Brasil, cada canto do Brasil, fala de uma forma, de um jeito diferente. Em uma cidade se diz, por exemplo, busão. Na outra vai se dizer coletivo. Aqui, por exemplo, se diz o ônibus. Isso é um erro? Isso é erro? Ou será que você pode olhar por outro lado e entender que é uma riqueza, uma diversidade cultural? Eu deixo essa reflexão para você. Porque na nossa aula de hoje nós estamos tratando dessa variação linguística, entendendo que a variação linguística e toda língua varia, isso é natural, é um fenômeno que acontece com a língua, todas as línguas variam. Então, a variação linguística, esse fenômeno que acontece com todas as línguas, é um fenômeno natural, é algo natural da natureza da língua e é legítimo, vai ocorrer. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, a língua varia. Então, esta variação, às vezes, por ignorância, por desconhecimento, é entendida como um erro, como um preconceito linguístico. E exatamente esse preconceito linguístico, ele está ligado, ele está relacionado ao desconhecimento e à desigualdade, está ao desconhecimento desse aspecto da língua, que é o fato dela ser diversa, ela varia, ela tem variedades. A língua não é una, a língua é múltipla, ela é constituída, ela é formada de muitas variedades. Isso ficou claro para você? Então pense na língua portuguesa ou em qualquer outra língua como sendo uma língua que é constituída de muitas variedades, muitas. Então, por exemplo, o falar do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste, do sudeste, é a mesma língua aqui, estou falando do Brasil, trata-se da língua portuguesa. Porém, você observa diferenças tanto na pronúncia, nos sotaques, né? E até mesmo no significado das palavras, até mesmo na sintaxe. Você vai notar algumas diferenças, mas saiba que isso é natural, é legítimo, porque é da natureza da língua ser constituída de muitas variedades. Isso ficou claro?
Se ficou claro, nós vamos acelerar. Vamos então agora apreciar um vídeo bem curtinho para você observar aqui comigo as diferentes formas, os diferentes falares que existem no Brasil, nas diferentes regiões do Brasil. Vamos lá. Uai, só. Prazer. Meu nome é Zé do Bento, nascido e criado nas bandas de Ouro Preto, no coração de Minas Gerais. Sou um homem simples, criado no meio do mato, comendo pãozinho de queijo, quentinho e tomando café. Trabalho na roça desde menino, mexo com tudo um tiquinho. Planta, cuido dos bichos. Aqui a gente vive devagar, mas vive bom demais da conta. E aí, beleza? Eu sou o Rafa, eu sou carioca da Gema, nascido e crescido ali no Catete, na zona sul do Rio. Eu cresci jogando bola na praia e pegando um sol. Sou desenrolado, tô sempre com um sorriso no rosto e uma piada na ponta da língua. Eu trabalho com turismo, mas o que eu gosto mesmo é de bater papo, ouvir um bom samba e ver o pôr do sol no fim do dia. Oi, meu nome é Maria das Dores, mas todo mundo por aqui me chama de Dorinha. Nasci e me criei numa comunidade bem no meio do mato, nas margens do Rio Madeira, no interiorzão do Amazonas. Desde menina, aprendi a tirar açaí, a pescar com tarrafa e a fazer farinha. A gente aqui vive no ritmo do rio, respeitando a natureza e ouvindo os passarinhos e cuidando uns dos outros, como se fosse tudo uma só família. Olha que lindo! O que você acha? Como você vê, como você se sente, qual é a sensação, o sentimento que você tem ao ouvir, né, essas diferentes formas de falar o português? Como você se sente? Se sente estranho, acha natural? Pense nisso, para você refletir. Agora então, vamos entender exatamente esse conceito, né, de variação linguística. Você já sabe que a língua ela é diversa, ela é complexa e diversa. Então vamos entender essa diversidade. Conceito de variação linguística. O que é a variação linguística? É essa capacidade que a língua tem de se adaptar a diferentes contextos e situações. Então essa capacidade, né, de adequação, de adaptação a diferentes contextos e situações e de ser constituída dessas múltiplas formas de falar, de compreender, de dizer, isso constitui a variação linguística. Ponto importante para você não esquecer que toda língua varia, para você refletir, né, e pensar, bom, então não vou estranhar quando alguém falar para denominar o mesmo objeto, dar um outro nome, falar um pouco diferente. Né? Isso é natural da língua. Toda língua varia, significa que toda língua tem variação linguística, toda língua sofre variação linguística. E varia, essa variação, ela se dá como decorrência e de conformidade com a região, o lugar, não é? Com a idade das pessoas, dos falantes, com o gênero dos falantes, com o contexto em que se dá a comunicação, com o nível de escolaridade, enfim, varia conforme vários elementos, estes aqui. Por exemplo, nós temos como exemplo de variação a palavra trem. Olha, veja bem, você sabe o que significa trem? É um veículo, é um meio de transporte, certo? Mas veja bem como, em Minas Gerais, a palavra trem adquire um outro sentido. Veja, então em Minas Gerais, trem vai significar qualquer coisa, né? Esse trem aí, ou seja, essa coisa aí. A palavra bicho é utilizada no Distrito Federal para se referir a pessoas. Mas quando alguém fala a palavra bicho para você, dependendo do contexto, a primeira ideia que vem à sua mente é que bicho se refere a um animal, a um ser animal,
não é? Mas dependendo do contexto, também você vai entender, por exemplo, bicho, para com isso. Você já entendeu que se trata de uma pessoa, né? Está se referindo à pessoa. E aqui nós colocamos que lá no distrito, né, a palavra bicho se refere a pessoas, mas em várias outras partes do Brasil também a palavra bicho, especialmente aqui no Amazonas, pode ter essa conotação também de se referir a pessoas. Olha aqui, duas que são típicas aqui da nossa região, né? Quem ainda não utilizou essas duas, mana e maninho? Eu utilizo o tempo todo, especialmente mana. Mana e maninho, aqui no Amazonas, é do nosso vocabulário, faz parte do nosso vocabulário, da riqueza do nosso vocabulário. Então, queridos, a variação linguística não é erro. Entenda, a variação linguística é natural da língua, é um fenômeno que ocorre e acontece com todas as línguas, não se constitui num erro. As variações linguísticas, elas são formas adaptadas aos contextos sociais e culturais, ou seja, significa que de acordo com o contexto da comunicação em que eu vou utilizar a língua, eu utilizo uma variedade, uma dessas variedades linguísticas, certo? Então, por exemplo, as pessoas, vamos supor assim, as pessoas que nunca frequentaram a escola, mas claro que elas dominam a língua portuguesa, elas falam muito bem a língua portuguesa porque elas se comunicam, elas conseguem expressar as suas ideias, seus sentimentos, né? Elas conseguem se fazer entender. Então, elas falam português e elas falam a língua, mas elas falam diferente da pessoa, por exemplo, que teve a oportunidade de frequentar a escola. Então, a pessoa que nunca frequentou a escola tem uma maneira de falar, tem um vocabulário, né, ali específico. E as pessoas que frequentam a escola ou que ocupam altos cargos, então, dependendo da classe social também, elas vão falar diferente. Homens falam diferente de mulheres, que falam diferente dos adolescentes, que falam diferente das crianças. Então, veja, isso são variedades linguísticas. Algumas delas, mas tem vários tipos. Nós vamos vendo aos poucos. E agora, vamos entender, então, já que você já compreendeu o sentido, o conceito de variedade linguística, isso é muito importante, para que você, ao refletir sobre a língua, entendam que pessoas diferentes de você vão utilizar palavras para expressar as suas ideias, seus pensamentos, os seus sentimentos, palavras diferentes daquela que você escolhe. Dependendo da região dela, ela vai falar muito diferente de você. Mas aqui mesmo, vamos situar aqui no norte, na nossa região, né? As pessoas de determinado município vão falar um pouco diferente de outro município, né? Que estão na sede do município falam diferente de quem está na comunidade rural, né? Quem está na capital também fala diferente. Às vezes nem conhece determinadas palavras que compõem o vocabulário daquelas pessoas. Vamos supor que esteja visitando a comunidade, às vezes não conhece, certo? Muito bem. Então, é importante você entender esta questão de que a língua não é una, ela é múltipla, ela é complexa, ela é constituída de várias variedades. E que essas variedades, elas ocorrem em função exatamente de os falantes, não é, estarem situados em determinada região, e a língua vai variar no tempo, de acordo com o lugar, de acordo com a classe social, de acordo com a escolaridade, de acordo com o gênero, se é homem, se é mulher, de acordo com a idade. Então, são fatores que levam a língua a variar. Muito bem. Agora vamos entender o que é o preconceito linguístico. Por acaso, você já ouviu falar do preconceito linguístico? Preconceito, eu tenho certeza que você já ouviu. Mas e quanto ao preconceito linguístico? Você já ouviu falar? Se não, vai conhecê-lo agora. Em que consiste o preconceito linguístico? O que é o preconceito linguístico? Talvez você já tenha sido vítima do preconceito linguístico, ou talvez você já tenha, utilizado o preconceito linguístico contra alguém. Veja, então o preconceito linguístico consiste na discriminação
com base na maneira de falar. Quando a pessoa discrimina outro falante da língua portuguesa, outra pessoa, pela sua forma de falar. Quando ela discrimina no sentido, você está falando errado, não é assim, não sabe nem falar. Quando a pessoa diz isso, ela está sendo preconceituosa no aspecto linguístico, certo? Porque todo falante da língua portuguesa fala muito bem o português, ainda que ele não tenha frequentado a escola, porque aí a língua está cumprindo aquela sua função primeira, que é de possibilitar a comunicação. Certo? Agora, quem diz que está certo ou errado é a gramática normativa, mas para a linguística, que é a ciência da linguagem, se houver comunicação, se eu falo e você me entende, se você fala e eu entendo, então a língua já cumpriu a sua função e, portanto, está tudo certo. Agora, a gramática normativa, ela vai selecionar uma das variedades linguísticas e determinar que ela é a forma correta de bem falar e bem escrever em língua portuguesa. Isso ficou claro? Pois bem, então o preconceito linguístico consiste nesta discriminação de uma pessoa para outra ou de uma pessoa para um grupo com base na maneira de falar. E o preconceito linguístico, ele está associado a quê? Ele é decorrente de quê? Por que ele acontece? Ele acontece em função da ignorância da pessoa. A pessoa desconhecer que a língua varia, porque quem sabe que a língua varia e que as pessoas falam diferente de acordo com o contexto em que ela está inserida, no lugar que ela mora, a classe social a que ela pertence, o nível de escolaridade dela, se a pessoa conhece isso, sabe que o falar, a comunicação de uma pessoa vai depender desses fatores, ela não vai ter preconceito. Então, o preconceito, ele é decorrente, ele está associado à ignorância, ao desconhecimento deste elemento da língua, deste fenômeno que ocorre com todas as línguas, que é o fato dela variar. E também ele está associado ao elitismo e à desigualdade social. As classes falam diferente, certo? Mas principalmente ao desconhecimento, à ignorância de que a língua varia. A língua é constituída de múltiplas variedades, certo? E uma dessas variedades é que você fala. E você deve estar atento, porque o outro vai utilizar outra variedade. E está tudo bem, está tudo certo. Vamos continuar entendendo sobre o preconceito linguístico. O que ele é? Ele é exatamente isso, dessa discriminação por conta de que a pessoa fala diferente, de que ela se comunica, se expressa de forma diferente da sua, por exemplo, ou da sua comunidade. Então, não existe uma forma errada, né, de falar. Ou seja, o que acontece é que pode estar fora do contexto normativo, da gramática normativa, mas a linguística diz que não existe uma forma errada de falar se você foi entendido, se a comunicação cumpriu a sua função. Então, não existe uma forma de falar, você fala muito bem português, entendeu? O que você vem para a escola? Você vem para estudar uma dessas variedades, que é a norma culta, para aprender a escrever e a falar de acordo com a norma culta, porque você vai precisar ter essa habilidade para utilizar em determinados contextos, né? No contexto profissional, nas situações formais da sua vida. Muito bem. E também é perfeitamente correto você dizer nós vai sim, certo? Mas isso naquele contexto informal. Eu estou ali com os meus amigos. Nós vai, certo? Agora, se você está aqui, como eu estou, numa situação formal, não é? Então você não pode utilizar nós vai, nós foi, nós fumo, não pode, não deve. Por quê? Porque você está num contexto formal. Então, de acordo com o contexto, se a situação, o contexto é de informalidade, ok, você pode utilizar uma variedade coloquial, uma variedade normal, que você fala sem estar utilizando todas as normas gramaticais, correto? Então, preste atenção que, por exemplo, essa expressão nós vai, nós foi, a gente isso, a gente aquilo, é
do vocabulário, da variedade informal, comum, do cotidiano, certo? Então, isso não é um erro do ponto de vista da linguística. É o quê? É uma variação, é uma variante linguística. O preconceito linguístico consiste nessa discriminação contra o outro, contra os falantes de uma variedade linguística específica. Entenderam? Por exemplo, as pessoas que falam, que não conhecem muitas palavras cultas, por exemplo, utilizam só, mas aquelas palavras mais simples, e aí algumas pessoas ignorantes, que até têm um vocabulário muito rico, podem ignorar a fala daquela pessoa. Mas isso é preconceito linguístico, certo? Se a ideia foi transmitida, se você entendeu, isso é o que importa. Um outro aspecto importante em relação ao preconceito linguístico é que ele pode ser regionalizado. Vamos conhecer, então, o preconceito linguístico geográfico. O preconceito linguístico geográfico, ele está relacionado à origem regional da pessoa, na região em que ela nasceu. Então, certas regiões, estamos falando de Brasil, são vistas, são tidas, são consideradas como lugares, regiões especiais, superiores na fala. Certo? Algumas pessoas, né, dizem assim, falantes de determinada região falam muito bem o português, e falantes da região fulana de tal, aqui falam errado e tal. Isso é preconceito linguístico geográfico, certo? O português é bonito, é lindo em todas as regiões do Brasil. Se a ideia foi transmitida, se o sentimento, as emoções foram transmitidas e foram compreendidas pelo receptor da mensagem, então a comunicação cumpriu o seu papel. Vamos observar agora alguns exemplos de preconceito linguístico, de discriminação linguística mesmo. Veja, nós temos aqui esse exemplo, né, que é um preconceito geográfico, um preconceito linguístico geográfico, é uma discriminação com quem fala diferente. Veja, provavelmente alguém já ouviu falar assim, o nordestino fala errado. Você já ouviu isso? O nordestino fala errado? Porque, por exemplo, ele pode dizer assim, vai banhar, menino. Isso não é falar errado, ele está dizendo vá tomar banho. Aqui normalmente nós dizemos vai tomar banho, ao invés de dizer vai banhar. Mas eu tenho amigos nordestinos que eles falam vai banhar. Se eu não conhecesse, né, que a língua varia, eu poderia também, por conta dessa ignorância, desse desconhecimento, achar que estava falando errado. Mas não, serviu a comunicação. Então, olha um preconceito aqui, uma discriminação em relação a falantes de determinadas regiões. E aqui, o preconceito está em considerar que algumas regiões, né, falam de forma inferior e outras regiões falam de forma superior, mais sofisticada, né? Então, você já deve ter ouvido isso, o nordestino fala errado. Não fala, o nordestino não fala errado. Outro preconceito geográfico, outra discriminação geográfica que você já ouviu. O amazonense fala enrolado, fala chiando. Não, nós pronunciamos muito bem o S, né? Que as pessoas dizem que a gente chia, fala enrolado. Isso é preconceito. Se você ouvir alguém dizendo, o amazonense fala enrolado, fala chiando, Manaus e não sei o quê, preconceito linguístico, taxe logo. Certo? Meus queridos, até aqui vocês entenderam? Entenderam que a língua é constituída de muitas variedades e que há um momento certo, um fórum, um lugar adequado para cada uma dessas variedades? Ela é constituída de muitas variedades, todas são válidas, porque todas servem, se prestam à comunicação, e que eu também devo entender que existe uma variedade, que é a variedade padrão, que ela foi escolhida para veicular a cultura, preservar a cultura brasileira, levar os conhecimentos, preservar a unidade da nossa língua em todo o território nacional, que é como um continente, né? Então, a variedade linguística culta, ela é a variedade de mais prestígio, mas não significa
que ela seja superior às outras. Não, ela tem prestígio porque ela serve para manter a unidade da língua e ela serve também para veicular a cultura, entre outros, né? E é a língua do comércio, né? A variedade do comércio, que é a língua culta, a norma culta da língua portuguesa, essa variedade. Porém, todas as outras servem, é coloquial que você fala. O que você tem que entender aqui é que você vai utilizar uma variedade dependendo do contexto. Se o contexto é formal, variedade culta. Se o contexto é informal, você está livre para utilizar a variedade que você quiser. E também você entendeu sobre o preconceito linguístico, né? Que é essa discriminação contra a fala do outro falante que pode falar diferente de você. Utilizar palavras diferentes, sotaques diferentes. Isso ficou claro? Ficou? Então vamos entender agora linguagem e identidade. Vamos ver em que consiste isso. Linguagem e identidade diz respeito à forma como falamos, né? Isso, a forma como nós falamos, faz parte de quem somos. Então entenda, a sua língua é a sua identidade. A forma como você fala constitui a pessoa que você é. Ela já te identifica de onde tu és, certo? E que os sotaques e as expressões locais, elas fazem parte, são elementos que constituem a nossa identidade cultural. Então, quando eu falo mana, maninho, isso faz parte da minha identidade cultural, da nossa identidade cultural. Vamos ver exemplos. Eu tenho aqui, por exemplo, caprichoso e garantido no bumbá. Olha, essas palavras, essas expressões são típicas aqui. Né? São regionalismos nossos, isso faz parte de quê? Da nossa identidade cultural, da cultura daqui do Amazonas. Outro exemplo, olha, pai d'égua, quem já não ouviu essa expressão? Pai d'égua. Eu já, quando eu estou numa situação informal, às vezes eu falo, e eu já ouvi dizendo, mas uma professora falar isso, é só entender que no contexto informal você pode falar pai d'égua. Você sabe o que quer dizer pai d'égua, né? Excelente, bom, grande, enfim, né? Expressa, traz ali um sentido. Uma outra palavra, massa, isso foi massa. Olha esse aqui não é típico daqui, mas você já ouviu, você conhece. Oxente, né? Guri, já ouviu falar? Guri. Aqui nós utilizamos, né, na maioria das comunidades, curumim, menino, certo? Mas lá para o sul, guri. Olha esse texto aqui. Chegando na beira do rio, nós pescou uns peixão e ainda merendou ali mesmo. Vocês deviam ter visto. Olha, da forma como está escrito aqui, e se você ler com bastante atenção, você vai perceber que não se trata, por exemplo, de uma linguagem que você ouviria aqui na nossa região, né? Olha aqui, vocês, aqui nós não pronunciamos assim, não é? E outras pescou um peixão, né? Bom, chegando, né? Aqui normalmente diz chegando, algumas enganam falando, dormindo, mas normalmente engole-se o D em alguns lugares, mas não é muito comum, né? Normalmente a gente, o agente é nosso, a gente fala, né? A gente pode falar o nós, tá? Numa situação formal, nós. Pois bem, essa variedade, ela é natural e é inteligível, você compreende o que está sendo dito, certo? Então, essa forma de falar aí vai estimular o quê? A percepção, né? O conhecimento, o entendimento da oralidade, da forma de falar regional. Vamos ver aqui exemplos literários midiáticos. Veja. Eu tenho esse aqui. Diga a ela que eu fui por ali, pelo mato, que era mais perto, né? Do Ariano Suassuna, grande expoente da literatura brasileira. Veja, nós temos então aqui expressão, né? Exemplos literários na literatura, a expressão da língua na literatura. Vamos agora ver um outro exemplo. Nós vai pegar o barco das 6 e depois merendar lá no Igarapé. Essa frase representa o quê? Vamos ver, ela representa um erro grave de concordância. Letra B, um uso formal
da norma culta, um exemplo de fala estrangeira, uma variedade linguística regional, olha aqui, é isso aqui. Ela representa uma variedade linguística regional. A mensagem foi dita ali. Não é um erro grave, só se nós estivéssemos num contexto muito formal. Mas no contexto informal é perfeitamente válida. Então, a fala vai refletir construções que são típicas da oralidade mesmo, esse texto aí que nós lemos, de certas regiões, né? Das demais regiões do Brasil. E também é uma forma autêntica, original e bem compreensível nesse contexto da informalidade. Muito bem, aqui nós finalizamos a nossa aula. A minha esperança é de que você tenha gostado, mas acima de tudo, que você tenha aprendido. Até a próxima!